Tem aquele ditado que um bom filho sempre a casa retorna. E eu acredito que depois de 2 anos e meio, mais ou menos, que eu desapareci daqui do YouTube, de algumas semanas para cá, Deus tem falado fortemente ao meu coração e também tem dado resposta através de pessoas sobre o meu retorno, que chegou o momento de retornar para essa plataforma que eu tanto amo, que eu tanto me conectei com vocês aqui. Mas eu já quero retornar com os vídeos aqui no canal dessa forma mais leve, de uma forma mais vida real. Eu já costumava fazer isso, mas eu acredito que com o tempo a gente vai se lapidando, a gente vai descobrindo novas formas de se comunicar também. E já para iniciar, eu quero não é trazer uma justificativa ou uma satisfação, mas em respeito a esses 1.300, mais de 1.300 pessoas que me seguem aqui no YouTube, que são inscritas aqui no meu canal e que em algum momento se identificaram com o meu conteúdo, com a minha história, falar para vocês e retornar com os vídeos aqui no canal do porquê que eu desapareci, porquê que eu sumi daqui do YouTube. Bom, primeiramente vocês vão observar que já não tem praticamente quase nenhum dos vídeos que eu postava para vocês aqui, vídeos maiores, foi arquivado todos eles. E ao longo das postagens aqui, vocês vão compreender o porquê que eu tomei essa decisão de arquivar todos os vídeos. Mas primeiro de tudo, para trazer para vocês, na forma de respeito mesmo, porque vocês me seguem aqui, e apesar desses 2 anos e meio sem postar vídeos longos, vocês ainda continuam aqui, eu acredito que de alguma forma, algo que eu compartilho com vocês ainda faz sentido. Alguns inscritos saíram, mas tá tudo certo. Eu acredito que as pessoas que têm que estar aqui nessa nova fase permaneceram. Então, de todo o meu coração, obrigada. E eu também já quero saber de você aí, para a gente ter essa interação e eu saber que você ficou aqui todo esse tempo. Coloca aqui nos comentários, Jéssica, que bom que você voltou, eu realmente me identificava com os seus conteúdos, enfim, para a gente ter essa troca e eu saber quem é que está comigo aqui. Mas vamos lá. Por que que eu desapareci durante esses 2 anos e meio? Primeiro, quando eu gravava os vídeos para vocês, eu estava em um processo que, como terapeuta, como mentora de mulheres, mas também como mulher, eu estava passando por um processo de transformação interna. Então, eu sempre compartilhava aqui com vocês sobre alguns desafios que eu estava passando ou sobre alguns pontos da minha história, mas eu nunca falava abertamente sobre alguns desses processos. E é justamente o que esse retorno tem a ver com isso, mas ao longo do vídeo você vai entender. O que acontece? Quando eu gravava os vídeos para vocês, eu estava em um relacionamento, até comentei com vocês que eu saí de São Paulo e eu fiquei noiva, eu fui para o estado da Bahia e pois bem, esse relacionamento ele teve um fim e não foi para um casamento. Em um outro vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi dessa relação, mas desde 2020 eu já estava buscando um contato, um relacionamento maior com Deus. Eu ainda não sabia que essa era a palavra relacionamento. Então eu só queria me aproximar mais de Deus. E eu me recordo de ter comprado a minha primeira Bíblia na época da pandemia, que eu mesma comprei. Então eu até citava aqui nos vídeos e compartilhava alguns trechos, alguns versículos da Bíblia e algo que se encaixava na minha vida. E em 2022 eu dei início no canal, 2023 foi aonde aconteceu todo esse processo de eu sair de São Paulo e ir para a Bahia. Só que o que acontece? Tem algumas decisões que a gente toma na nossa vida que às vezes você toma para se livrar de algo. E foi o que aconteceu na época comigo. Numa situação muito específica que eu ainda não posso abrir para vocês qual que foi uma forma de eu ter encontrado uma saída, né, de sair dessa situação que eu precisava e deu início ao relacionamento e também ao antigo relacionamento lá no estado da Bahia. Então, eu queria ter mais tempo com ele, queria conhecê-lo mais
E a forma que nós dois conversando na época encontramos foi de eu ir morar para lá. Então, ele me pediu em noivado e nós ficamos noivos. Porém, quando eu cheguei lá, eu cheguei até a gravar alguns vídeos para vocês, começaram a acontecer algumas situações, que em outros vídeos eu compartilho com vocês para não ficar muito longo. Mas eu fiquei ao longo de 8 meses no estado da Bahia. E aconteceram muitas situações nesse período. Aconteceram situações de eu ter que me deparar com feridas e com dores que eu achava que eu tinha ressignificado. Então, um deles, só para trazer uma pincelada aqui para vocês, era o medo da solidão. Então, eu compreendi que quando eu dei esse passo de estar lá, de ir morar com ele, foi mais por causa de um medo da solidão do que qualquer outra coisa. Apesar de eu ter orado, eu ter sentido uma paz, mas foi uma paz momentânea, não foi uma paz constante, que em outros vídeos eu compartilho com vocês. Inclusive, se vocês quiserem saber dessa história, coloca aqui nos comentários, porque é uma forma de eu saber se vocês também se interessam com esse assunto. Então, quando eu estive lá, esses oito meses lá na Bahia, eu comecei a perceber que por eu ficar muito sozinha em casa, por ele trabalhar, eu comecei a buscar ainda mais o Senhor. Eu comecei a me render verdadeiramente. E Deus começava a falar poderosamente comigo. Eu me recordo que uma das vezes, né, porque eu assistia os cultos da Igreja Lagoinha Batista Alphaville, eu assistia aos cultos pela televisão. Então eu sentia algo dentro de mim e eu percebia que Deus falava comigo de uma forma sobrenatural. Então eu sentia e eu percebia e eu ouvia, às vezes, uma voz sutil, que é a do Espírito Santo hoje, falando para mim que ele tinha algo maior na minha vida. Só que eu achava que aquele algo maior era algo ali, e na verdade não. E eu me recordo que isso foi em 2023. Foi em 2023 que tudo isso aconteceu. Então, quando eu estava rendida e entregue a Deus em um culto de domingo, estava passando o recap, que é o quê? O recapitular no culto de um batismo que aconteceu na igreja da Lagoinha mesmo. E aquilo queimou o meu coração. E o fato de ter queimado meu coração, aquilo foi algo que eu nunca havia sentido na minha vida. E não é só um sentimento, não foi uma emoção. Foi algo que veio de baixo assim para cima e tomou conta do meu corpo inteiro. E eu soltei em voz alta, eu falei assim, se algum dia eu tiver que me batizar, que seja nesse lago. E assim foi. Eu falei apenas isso. E o que aconteceu? Meses depois, devido a uma situação muito específica de um episódio de traição desse relacionamento, eu orei para Deus e eu falei, Deus, eu entrego esse noivado nas suas mãos. Que a tua vontade se cumpra. Essa foi a minha oração. Não foi nada mirabolante, não foi grito, não foi nada. Depois dessas situações que aconteceram, eu falei, Deus, está nas suas mãos. E ok, diante disso, surgiu uma oportunidade de eu retornar para São Paulo para viver o aniversário da minha afilhada. Então, a minha afilhada estava fazendo aniversário e aí eu havia, falado para ela, falado, Mari, a Dinda vai no seu aniversário. Isso foi em março. E o que aconteceu? Em março, eu fui para São Paulo, eu vivi o aniversário e eu me lembro que eu pisei em São Paulo no dia 21 de março de 2023. Ok, eu piso em São Paulo dia 21, dia 22, passou dia 23, eu vi uns stories, porque eu já seguia a Igreja Batista Lagoinha Alphaville, e eu vi uns stories que iria acontecer o batismo no dia 2 de abril. E eu estaria em São Paulo, porque a minha passagem estaria comprada de retorno para a Bahia no dia 13 de abril. E o que aconteceu? Eu tô gravando para vocês, eu não sei se dá para ver, mas eu tô arrepiada. Porque o que Deus fez, e eu me emociono de falar, foi tremendo. Então, se eu tô aqui hoje compartilhando com vocês nesse vídeo, é porque realmente chegou o tempo. E eu lembrei daquela oração que eu fiz para Deus, eu falei assim, Deus, se eu tiver que me batizar, que seja nesse lago.
E Deus é um Deus de detalhes. E ali eu só ouvi, vai. Só que não fala pra ninguém porque as pessoas não vão entender. E ali eu me recordo que eu só comentei com o meu noivo na época, né? E ele falou, vai, se Deus tá falando com você, vai. Ok, me inscrevi. O batismo era pro dia 2, lembra que eu comentei com vocês? Então, só que na semana eles mudaram pro dia 1, no sábado. E os sábados pra mim são muito marcantes, eu posso compartilhar com vocês em outros vídeos do porquê que o sábado pra mim ele é tão impactante. E sem ninguém entender, no dia 1º, passou do dia 2 pro dia 1º, eu coloquei uma toalha dentro da bolsa e eu tinha R$ 30 na conta. Eu tinha, na época, 80. E aí eu paguei uma taxa que precisava ali para ter a camiseta do batismo, que eu queria muito a camiseta. E eu fiquei com R$ 30 na minha conta. E tinha trem, enfim, todas essas coisas. E eu tava ali passando por um processo desafiante financeiro. E eu falei assim, mesmo assim eu vou. Então eu coloquei a minha toalha dentro da mochila e fui. E foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu não imaginava que a partir daquela decisão muitas coisas iriam ser renovadas e transformadas na minha vida. Foi um processo muito desafiante para mim, mas eu escolhi, foi a decisão que eu escolhi. Então eu entreguei a minha vida para Jesus e me batizei. E a partir do dia 1º de abril, minha vida nunca mais foi a mesma. E muitas coisas começaram a acontecer. Eu conheci pessoas no dia do meu batismo, que mudaram o rumo de muitas dos planos que eu tinha na minha cabeça. Eu conheci a Deus ali de uma forma que eu nunca tinha percebido e eu só tinha ouvido as pessoas falar, mas aí eu vi que ali eu comecei a ter experiências reais com Deus. E ok, depois do meu batismo, aí eu compartilho com vocês, mas eu acabei não voltando para a Bahia, então o relacionamento se encerrou dias depois, porque Deus me trouxe a memória da oração que eu tinha feito, que eu tinha entregue, né, nas mãos dele, esse relacionamento. E diante de todo o ocorrido, eu escolhi não continuar. Só que esse processo de entregar a minha vida para Jesus, eu comecei a perceber que muitas coisas precisavam ser tratadas em mim. E que no dia do meu batismo, o pastor André Fernandes, ele liberou uma palavra profética que ele falou assim: a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E por um tempo e por uma fase, a sua vida vai ser onde você nasceu de novo. E eu internalizei essa palavra. E aí, desde então, muitas coisas aconteceram. Mudança profissional, continuo atuando como terapeuta, mas eu vejo que agora traz um pouco mais de sentido e significado para o ato de cuidar de vidas. Então, eu tô trazendo esse contexto para vocês compreenderem que não tinha como, mediante a todo esse cenário de transformação interna que eu estava vivendo, desconstruir, desaprendendo para aprender novamente, eu falar abertamente com vocês, porque era algo que estava confuso dentro de mim e às vezes eu entrava em conflito. Então, diante desse passo, Deus falou para mim, agora é silêncio. É silêncio porque você está vivendo isso comigo. E então eu falei assim, ok, Deus, é o Senhor que manda. Eu entreguei a minha vida para Jesus e eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, desde então, vivendo esse processo, eu tentei voltar algumas vezes, mas era como se eu não conseguisse transmitir a verdade, porque eu ainda estava sendo tratada e continuo sendo, mas eu acredito que para a fase em que eu passei nesses 2 anos e meio, muitas coisas já foram transformadas, tanto que mais para frente eu venho compartilhar com vocês, mas atualmente eu estou casada, então
Foi nesse processo que tudo aconteceu, de desconstruir crenças, de ser tratada em bloqueios emocionais. Então hoje já estou casada há 4 meses e foi uma bênção de Deus. Ele vai vir aqui em alguns momentos gravar vídeo junto comigo. Então, eu quis trazer para vocês do real motivo de eu ter desaparecido por esses 2 anos e meio. E eu acredito no seguinte, às vezes quando Deus nos chama no secreto, para Ele falar conosco, é Ele e a gente. Então não dá para ficar colocando muitas coisas, mesmo porque até a gente se permitir ser lapidada e ser tratada por Deus é um processo, a gente moer o nosso orgulho e falar assim, ok, até aqui eu fiz com a força das minhas próprias mãos, agora, Senhor, atua. É o Senhor que está no controle. E eu para gravar esse vídeo para vocês, eu já recebi palavras de pastores, eu já recebi palavras de pacientes minhas que, quando elas ouviram e viam um vídeo aqui no YouTube, elas se sentiam muito bem. E eu falava assim, mas agora ainda não é hora de voltar. Agora ainda não é hora de voltar. Só que agora já passou da hora de voltar. Então, eu falei assim, eu quero voltar com, primeiramente, um vídeo de compartilhar do porquê que eu desapareci esses 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, não levem para o coração, não foi que eu larguei ou abandonei, mas é porque eu realmente precisava passar por esse processo, porque eu tenho convicção de que agora vai ficar cada vez mais fluido. E a minha ideia aqui é justamente trazer para vocês muito do que eu passei, o que Deus fala comigo, é devocional, é palavras que Deus ministra ao meu coração, é falar sobre relacionamento, porque eu acredito no seguinte, eu estava muito incomodada de apenas falar sobre terapia, né, sobre emoção. Eu falei, não, eu sei que a vida é mais do que isso, eu quero trazer mais clareza, mais realidade, mais vida real possível, para que eu não fique apenas com esse papel de terapeuta. Não, eu até comentei com meu esposo esses dias e com uma amiga, eu falei assim, olha, hoje em dia as pessoas querem mais vida real. Então eu sei que eu compartilhando alguns desafios, algo que eu esteja passando além da terapia, vai fazer muito sentido para minha audiência. Então, esse vídeo eu quis realmente trazer de uma forma mais real possível, para vocês compreenderem do porquê que eu desapareci durante esses 2 anos e meio, quase 3 anos, né? E qual que é o real sentido do meu retorno. Então, por aqui, vocês não vão ver mais somente algo de terapia. Eu sei, eu já sinto, eu já tenho a impressão no meu espírito que eu vou compartilhar devocional com você, então aquelas palavras que Deus fala comigo, porque uma vez que a gente tem encontro real, verdadeiro com Jesus, não tem como a nossa vida ser mais a mesma. Então, eu não vou falar somente disso, tem muitas outras coisas, tem muitas experiências, tem muitos testemunhos que eu vivi ao longo dessa jornada toda e que eu vivo ainda constantemente, que precisa ser colocado para fora, porque afinal Deus nos chama para a gente compartilhar, sabe? Para a gente viver nele e compartilhar e trazer o maior número de almas e de pessoas para Deus. Então, eu hoje tenho mais clareza disso e falar para você que se hoje Deus está pedindo para você viver no secreto, viver em silêncio, para que Ele realize a obra em você, para que Ele te cure, para que Ele te trate, se permita viver isso. Porque eu me recordo que eu ouvia muitas pessoas falar, não, porque você tem que se posicionar, porque você tem que postar, porque você tem que aparecer. E isso, naquele momento, não era o que Deus tinha para minha vida. Ele estava pedindo o silêncio, ele estava pedindo, eu vou tratar com você. E posso falar para vocês, nesse período todo não faltou trabalho, não faltou provisão, não faltou pacientes. Deus enviava as pessoas, mesmo eu fora do Instagram, mesmo eu fora do YouTube, ainda assim vinham trabalhos. Então, às vezes a gente ouve muitas vozes por aí, se você não aparecer, você vai ser esquecido. De verdade, do fundo do meu coração, quando nós estamos firmados em Deus, estamos no centro da vontade dele e é ele nos guiando, não tem como você ser esquecido,
porque é Deus quem envia as pessoas, é Deus quem envia o trabalho. Então, isso é algo que eu precisava compartilhar com vocês também, porque às vezes tem muitas pessoas presas nisso, achando que, ai, porque eu vou perder, porque ninguém vai lembrar mais de mim. Não, quando é Deus que está no centro, Ele sopra o teu nome, que foi o que aconteceu comigo. Eu nem sei por que eu tô sentindo de compartilhar isso com você agora no final desse vídeo, mas se Deus está falando com você, para você viver no secreto com Ele, faça isso. Não desobedeça, porque tem coisas que lá na frente você vai entender. Ou se você não entender, ao menos você vai perceber que foi um tratar de Deus com você para que os próximos passos ou a jornada que você tem que seguir será uma jornada com mais leveza, com mais direção e com mais propósito. Então, já deixa aqui nos comentários o que você quer ver por aqui, o que você quer saber. Eu falei algumas coisas aqui que talvez tenha te impactado, eu tenho certeza disso, porque não é à toa que Deus coloca algo no meu coração. Então, quero hoje deixar claro para vocês aqui que o canal, vocês vão ver um pouco de tudo. Vai ter um devocional, testemunhos, porque não tem como, isso já é o que aconteceu comigo, é uma transformação de dentro para fora. Então, vocês vão ver mais vida real aqui. Tá bom? Então, espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha feito sentido para você. Ó, um beijo no seu coração e te espero no próximo vídeo.